Renan, seja muito bem-vindo ao podcast Conexão Diamante. Hoje a gente está no 7º episódio e vocês já viram alguma coisa diferente aqui, né? Além de trocar de lugar, a gente está no canto de lá, mas abriu uma exceção, né? O Renan é o primeiro convidado homem aqui e já vou explicar por quê. Eu abri nos meus stories uma caixinha perguntando temas para vocês que vocês queriam ouvir no podcast. E o mais votado foi questão de gestão de tempo. E eu não conheço um profissional melhor para falar disso do que o Renan. Então eu falei, para esse caso, nós vamos trazer aqui um homem para falar com vocês. E ele vai falar um pouquinho, né, da questão do trabalho dele, mas ele atende homens e mulheres, né? Muitas mulheres já atendeu. Então, super tranquilo para trazer isso aqui para vocês, certo? Então, já vou pedir aqui para o Renan se apresentar e sejam todas muito bem-vindas. Primeiramente, muito obrigado, Gui, por essa oportunidade de estar aqui falando com você. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Vieira. Eu trabalho com mentoria de performance física e mental, principalmente para empresários. Tenho uma empresa de consultoria esportiva, também trabalho com emagrecimento, com a parte de desenvolver disciplina, constância, que é o que mais pega para algumas pessoas. Então, a gente trabalha tanto essa parte da mentalidade, né, a produtividade, gestão do tempo, lidar com emoções, sentimentos, como que você gerencia isso no seu dia a dia para ter tanto uma maior eficiência no seu trabalho, como também na sua vida pessoal, na sua vida familiar, lidar, principalmente mulheres, né, que tem N cargos, né, é mãe, é estudante, trabalha, é esposa, entre outras coisas, né, de cuidar da casa e enfim. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho é principalmente organizar tudo isso, simplificar para que você consiga fazer todas as suas demandas de forma eficiente e estar bem com você mesmo. Muito bom. E não sei se é o teu caso, né? Como que você considera hoje, você que está assistindo a sua gestão do tempo, mas acredito, se você está assistindo aqui, pelo menos alguma coisa você vai conseguir acrescentar. Então, vamos lá, Renan. Primeira coisa que eu anotei aqui, que eu falei, não posso esquecer de trazer, é como você já atendeu mais de 3.000 pessoas, Exato. né? Pra quem não sabe, Renan é meu irmão, eu esqueci desse detalhe. Mas, enfim, o que você percebe quando a pessoa está tentando, de alguma forma, ela às vezes busca na internet ferramentas para gestão do tempo, acha lá o Pomodoro, acha, né? Começa a fazer um checklist, começa a fazer alguma coisa. O que você percebe que são os maiores erros que a pessoa comete quando ela vai tentar fazer esse processo sozinha, no dia a dia e tudo mais, e principalmente trazendo um adendo aí para quem faz home office. Então hoje tá mais comum, né? Muita gente acha assim, ah, quando eu for pro home office vai ser perfeito, eu vou ter tempo. E aí se embadana toda, fica pior do que quando tava trabalhando fora. Então o que você vê? Que mais as pessoas trazem que você fala, menina, já tudo errado, vamos consertar, vamos lá. Então, vamos trazer primeiramente o home office, né? Então, 2020, pandemia, você foi obrigada a trabalhar em casa. A mai- não sei se todas, mas a maioria das pessoas teve que ficar em casa e umas continuaram trabalhando. Então, em primeiro lugar, quem está no home office, a organização do seu ambiente e o conceito que você tem sobre aquele ambiente faz total impacto em como você o enxerga e como que você lida com aquela informação. Então, exemplo, se vou trabalhar no home office, eu tenho que ter um espaço, mesmo que seja mental, né? Eu trabalho boa parte do home office também. Então, mentalmente, essa mesa virada para cá é meu trabalho. Ali pode ser a cozinha, ali pode ser a mesa de jantar, mas aqui é o meu trabalho. Então, quando a pessoa foi para casa, ela foi trabalhar no quarto dela, quarto para dormir, quarto para descansar. Então, ela não conseguia trabalhar onde estava configurado para ela descansar. Uhum. Então, ela olhava de um lado, ela olhava no travesseiro, nossa, eu tenho que dormir. Não conseguia se concentrar pela configuração. Meu trabalho é só trabalho, não é lugar de dormir, não é lugar de comer, né? Não é só mesa, vamos para o escritório, um exemplo. Então, tá, home office. Um local, uma parede, um momento ali, aqui é o meu trabalho. E ali é minha casa. Mesmo que seja um ambiente só, né? Não tem essa subdivisão, você tem um cômodo especificamente para isso. Dois, organização do seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Quanto mais itens tem no seu ambiente, mais ele te chama a atenção. São gatilhos que te faz lembrar de outra coisa e te dispersa. Outro ponto, celular. Tem que
para ter a melhor produtividade possível, pausar as suas notificações. Renan, não tem maturidade, toda hora eu fico pegando. Põe na gaveta, põe no outro cômodo. Se não dá, se você percebe que toda hora tá pegando ele por hábito, põe longe. Porque quando você está em hiperfoco, você está naquele momento. Se você vê uma notificação, vibrou, olhou, pode chegar a demorar 15 minutos para você voltar para o mesmo foco. Então você estava ali pensando no meio da ideia, pá, voltou. Como, por exemplo, se eu fizesse um exercício com você agora, falasse, Michele, respira fundo 3 vezes, vou ligar uma musiquinha aqui da natureza, respira fundo, imagina uma cachoeira, imagina isso, e você está imaginando, eu dou um tapinha no seu braço. Você pode olhar, que isso? Aconteceu. Então, o estímulo externo atrapalha o interno. Você pode estar mó focado, se outra coisa acontece, isso pode atrapalhar. Outro ponto, tem pessoas que trabalham no lugar mais silencioso e pessoas que, na a porta do ambiente que ela trabalha, para a rua. Então, se é possível, um fone, mesmo que seja um abafador, pode ter música ou não, tem pessoas que se concentram melhor com música, tem outras que não. Tem pessoas com hiperatividade, TDAH. Então, às vezes, eu, por exemplo, coloco uma música e isso me ajuda a me concentrar. Porque eu presto atenção aqui e consigo aqui, isso me organiza, fazer duas coisas ao mesmo tempo, entre aspas, né? Então, aqui tem um som, eu gosto muito de sons binaurais, tem várias frequências para isso. Colocou simplesmente no YouTube, no Spotify, som para trabalhar, som para estudo. Já tem N, você vê qual que se identifica e coloca. Não necessariamente uma música, às vezes pode ser necessária para elevar aquele momento. Então, opa, o som está controlado, o ambiente visual está controlado. Se você trabalha com home office, uma roupa confortável pode fazer diferente na tua produtividade. Uma roupa muito justa, ela atrapalha no teu sistema linfático. Então, é o que algumas mulheres falam de tira a calça, está marcado ali. Então, por estar prendendo esse fluxo do corpo, pode atrapalhar a tua produtividade, um exemplo. Ninguém fala disso. Hidratação durante esse processo pode auxiliar a sua cognição. Com até a partir de 2% a menos de desidratação no cérebro, 78% do cérebro é água, já atrapalha a sua cognição. Então, nossa, eu tô cansado, eu tomo café, que ele é mais diurético por causa da cafeína, e piora isso. Então, ter previamente uma alimentação ou estar ali hidratado, tem pessoas que trabalham, eu gosto em jejum. Então, eu reponho minerais. Tem alguns repositórios de eletrolítico, sozinho na água, sim, em geral, que ajuda nessa parte cognitiva também. Então, muitas vezes eu estou sentindo fome, mas não é fome. Até hoje, eu estava atendendo um cliente meu, não, faz jejum, eu faço sal na água para durante, isso é bom, é ruim? Pode fazer. Você está acostumado, você gosta de bem? Sim, sim, porque o sódio e potássio faz essa correlação também. Mas voltando às ferramentas que a gente colocou, né, essa organização do tempo. Primeiro, um ponto muito importante é o que eu tenho que fazer. Então, existem vários métodos. Nossa, eu lembrei de tal coisa, eu não posso esquecer. Você acabou com você. Aí você vai pondo coisas, não posso esquecer, na caixinha. Aí você começa a procrastinar. Uma forma é, lembrou a nota. Lembrou a nota. Tem gente que prefere o papel. Eu era do papel. Só que hoje eu fico pouco tempo com algo na mão. Então, eu tenho um bloco de notas escrito racionado. Qualquer coisa, lembrei, anoto. Eu tô no banho, literalmente do lado do box, tem um lugarzinho pra deixar o celular. Lembrei de algo, vou lembrar. Sempre esqueço. Desligo o chuveiro, enxugo a mão, bloco não tá aberto. Todo banho eu tenho, não é de vez em quando. Anoto, volto. Aconteceu de novo, anoto. Então existe uma técnica chamada GTW, que é o quê? Pensou, anoto. Depois eu analiso. É importante? Ah, é algo que eu tenho que fazer agora? Eu já tenho um outro checklist de dias. Então, eu já coloco, vai ser tal dia. Nossa, mas eu posso delegar. Então, delegáveis para o responsável, se é alguma coisa pessoal para o marido, para a esposa, né? Enfim, você tem minimamente essa organização. Então, a maioria das pessoas, às vezes, faz um checklist gigante de N formas que tem que fazer, aí segunda-feira quer fazer todas. Não tem uma distribuição, uma organização para isso, e gera, pela autocobrança, uma frustração, que eu não consegui fazer tudo isso irracional, que não tinha tempo hábil, real, para isso na minha cabeça, tá tudo, mas não dá. Você tem um tanto de energia mental que pode dar no dia. E tem outras variáveis que dependem de outras pessoas,
que acaba atrapalhando nesse processo. Até a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? Um termo que, inclusive, agora ele é registrado, Registrar, tem tá o fechado. R, que é sobre gestão de energia mental. Estava citando um caso para ele, né? De um evento que eu venho organizando com mais pessoas. E hoje eu tinha os compromissos, mas eu acordei, que nem você falou, né? Ficar com aquilo na cabeça. Eu acordei pensando que eu não podia deixar de falar com elas, mas durante o dia eu não podia discorrer aquela conversa. Então, cedo já mandei a mensagem sobre o tema. Falei, mas eu vou poder conversar sobre isso, do tanto que tem que falar depois das 5. Mas, até na mensagem eu coloquei que é o momento que eu vou ter espaço mental, né? Então, uma coisa que a gente já conversou bastante é sobre essa gestão da energia mental, que tem tudo a ver com a gestão do tempo. Perfeito. Porque se você tem um período que você trabalha, um período que você quer ficar com as crianças, um período você tem lá um tanto de horas por dia. E aí é aquela história clássica, né? Por que que algumas pessoas com as 24 horas estão revolucionando o mundo e às vezes você com as 24 horas não conseguiu passar uma maquiagem? Não conseguiu tirar a rabela do olho? O que que elas têm de diferente? O que que elas têm que eu não tenho, né? Então a ideia é justamente tudo isso que você trouxe, né? A pessoa ver que, olha, acredito até que tenha, você pode trazer um pouco mais, é o que você já trouxe também, mas uns sabotadores invisíveis, assim, do tempo, né? O celular, a falta de organização. Você vê essa checklist gigantesca e achar que só de fazer o check você já tá vitoriosa, só que às vezes tem um monte de coisa inútil ali, que seria muito barato ou de graça pra você pedir pra alguém fazer e ia fazer melhor que você. Economia boa. Tipo assim, não faz sentido você perder tantas horas, sendo que uma pessoa ia ser super barata, não funciona. E dessa questão mesmo, né? O que, que você percebe quando a pessoa contrata seu serviço, seja para a questão da consultoria de emagrecimento, de ganho de massa magra, de performance, né? Mental. O que, que você vê de mais reclamação no dia a dia sobre essa questão do tempo e com essas estratégias seriam facilmente solucionados? O que, que as pessoas trazem que é tão comum que às vezes até na roda de amigos ai, acontece isso, acontece aquilo, e que você fala, mas por que, que você está sofrendo com isso? O que, que você percebe, assim, que é bem comum que as pessoas falarem e você já dá as dicas práticas e resolve? Bom, o que mais ocupa a mente das pessoas são questões internas não resolvidas, a forma que ela gerencia suas emoções. Então, eu gosto muito do estoicismo, né, que é uma filosofia foi criada em torno de 460 anos antes de Cristo. Até na Bíblia tem muito sobre estoicismo, com outras palavras não citando isso, mas uma filosofia, né? A dicotomia do controle. Eu controlo, eu vou fazer tudo o que eu puder para isso. Eu não controlo, eu aceito e acabou. Mas fulano fez tal coisa, eu não controlo. Mas me fecharam, ok, o que eu faço com isso? Tem uma frase do Sartre que eu amo na minha vida, que é: não importa o que a vida fez com você, e sim o que você faz com o que a vida fez com você. Então, de repente, você está no seu trabalho, você acorda bem, você está animada, vem o seu chefe, ou a pessoa do lado que trabalha na poltrona, e descarrega. Você do nada tem um monte de informação negativa em você. Que às vezes é sobre você, às vezes não é sobre você, mas está ali vomitando, que ela não faz terapia. Não tem aonde direcionar isso, deveria. Mas, né, não tem problemas. Então ela vomitou, aí de repente você pega. Eu gosto muito de um exemplo. Vamos lá. Tem um copo de água. Vamos fazer de conta que eu encho ele de ódio, de raiva, de frustração. Eu consigo levar no máximo até na sua boca. Mas é você que deve. Isso é um presente. Como já falou que somos irmãos, né? Na nossa criação, não sei se você tem esse ponto de vista igual eu. Renan, de graça até injeção na testa. Cavalo dado, não se olha os dentes. Recebeu um presente, agradece e fica. Você não pode reclamar. Então, a gente foi ensinado a tudo que nos dão, a gente pegar. Isso é uma metáfora para coisas talvez materiais, mas a gente faz isso com o emocional. Então, isso é um presente, um copo de ódio. As pessoas pegam e você tem o direito de negar. Então, eu falo muito para os meus alunos, para todas as áreas, seja produtividade, seja emagrecimento, vão te dar muitos presentes, que você pode negar todos eles.
E é tão comum eu falar isso que algumas pessoas, às vezes, do nada, mandam mensagem no WhatsApp: Renan, neguei tanto presente hoje. Eu, o quê? Ah! Eu falo até para meus atletas de competição. Olha que legal isso. Toda vez que eu estou na competição com o meu atleta de fisiculturismo, eu falo assim: vai vir muito presente disfarçado com uma embalagem linda, mas não é bom o recheio, a parte interna. Como assim? Vamos falar assim: nossa, você tá linda, minhas atletas, né? Mas se você tivesse secado mais um pouquinho aqui, se desenvolver mais um pouquinho, não foi perguntado. Falando de uma forma muito simples, se eu te solicito a opinião, é uma opinião. Se eu não solicitei, é crítica. Ah, não, crítica construtiva. Não, é projeção do que você se cobra. Não foi solicitado, é crítica. Acabou. Eu posso acatar? Posso, mas é crítica. Então não é construtivo, tudo é crítica, ponto. Né? Vamos separar. Solicitei, nossa, Michele, tem um negócio pra falar. Mi, sobre teu cabelo, você me permite dar uma opinião? É, não, mas você é assim da pessoa. Quem me conhece sabe que eu sou. Você permite. A pessoa se prepara, permite. Então, ela permite. Não, acabou. Mas não, mas tem gente que te fala aí você corta? Tem. Dependendo de quem é. Se não é referência, né? Então, muitas pessoas no seu dia a dia, infelizmente, é uma casa de mulheres que tem uma questão com o corpo, anos quer emagrecer. Aí fala pro marido, fala assim, queria emagrecer. Ele, não, mas é de tanto de coisa que você já fez, de tanto que você gastou, joga lá embaixo. Ele é referência? Qual que é o anterior? Ele te ajuda? Ele tá bem com isso? Se não for valor para ele, é claro que não vai ser. Então, às vezes, uma família onde todos são sobrepeso, eu atendo pessoas que, nessa família, começou a emagrecer e eles começaram, não, mas tá tudo feio, vai ficar magro demais. É normal. Porque o meio deles é esse, a configuração mental, visual. Então, eles não sabem lidar. Então, eles não são referência para te dar opinião sobre isso. Então, são muitos presentes que você pode negar todos. Inclusive falando da checklist, né? Porque, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar no office, isso aí eu vejo várias clientes. Fez transição de carreira, começou a trabalhar em casa, as pessoas acham que ela não trabalha. Perfeito. Que ela pode dar todos os compromissos dela. Ah, mas você pode ir lá levar o fulano no médico porque você está em casa. Ah, você pode buscar o filho da amiga na escola porque você está em casa. E a pessoa, se ela não tem essa postura do limite, então eu acredito que é um ponto muito importante da gente entrar aqui, né? Uhum. Se ela não sabe pôr o limite, o tempo dela vai junto. Porque aí, quanto daquela checklist é realmente dela? E da família, dos filhos, enfim, o quanto. Ou, por exemplo, a mulher está trabalhando em casa e o marido fora. Às vezes ela acha que ela tem que fazer tudo de casa e tudo dos filhos e tudo além do trabalho por simplesmente ela estar no espaço físico casa. E não, a divisão, que vamos supor que ela trabalhava fora de casa antes, Uhum. tinha uma divisão de tarefa, de vai pegar filho na escola, de mercado. Aí, de repente, ela se sente na obrigação, só que ela tá trabalhando normal, ela não assumiu só a função de casa. E aí, onde se embanana. Então, eu acredito que essa questão que você falou entra muito também nessa quantidade de tarefas que a pessoa assume que não são delas, né? Perfeito. Então, algo que eu vejo que você comenta muito, né, é a coragem de dizer não, a coragem de desagradar. Então, quando eu falo, tem uma frase comum até na psicologia, um não para o outro é um sim para mim. Então, uma das questões é eu me impor como prioridade. Porque uma coisa que eu falo muito para mulher, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para academia, eu não tenho tempo para me cuidar. Ok, se você estiver doente na cama, você consegue dar o melhor pelos seus filhos? O melhor. Se estiver doente na cama, você consegue trabalhar bem, gerar resultado? Se estiver doente de cama, não é frescura, que mulher é forte. Né? Você não tem. Tá na cama. Você consegue amar a casa e dar o melhor pro seu marido, seu casamento? Não. Então, isso é controverso, que tem N conceitos, né, de quem é prioridade, mas o amor próprio é o primeiro amor. Você se cuidou, você está bem, você consegue dar o melhor para o seu filho, para o seu trabalho, com o seu marido, a sua casa, seu estudo e a sua vida. E faz sentido, né? O maior ainda dentro desse processo. Que, ok, fases e fases, momentos e momentos, mas você
estando bem. E esse estar bem, muitas vezes, é dizer não. Não é não vou fazer. Não é igual no meu trabalho, né? Eu tenho 3 empresas, e alguns deles, Renan, tem tal coisa. Ok, eu olho minha organização, tal dia, tal hora dá pra reunião? Dá. Tem coisa, ó, tal dia, tal hora, agora, só comentando, nesse momento eu dou uma preparação para um campeonato de fisiculturismo. Eu tenho um tempo de um horário que eu reservei do meu dia para fazer a quantidade de exercícios para essa finalidade. Então alguém vai falar, nossa, tem uma reunião nesse horário. Não dá. Mas em tal horário dá. Uhum. Tal dia dá. Então, não quer que eu estou negando tudo. Eu estou organizando e me priorizando. Isso aqui é inegociável. Então, primeiro, quais são os fatores inegociáveis para a minha vida? Claro que pode ter exceção, pode ter uma urgência, algo ali crítico, mas tá. Isso aqui, em geral, negociar, veio a demanda. Olha, agora não, tal momento eu vou fazer. Tal dia, tal hora. É igual a minha namorada pegou. A gente tem que ir no mercado, tá? Nesse dia, a gente vai. Aqui tá contado, porque eu sei quanto tempo gasta, é real. Porque não adianta eu ir, bicudo, estressado, e Acelerando, né? tal. Tem 20 minutos, bora. O que poderia ser mais leve ficou algo que gera um conflito no relacionamento desnecessário. Uhum. Ah, eu vou fazer só para agradar, vou ficar tretando com isso. Para quê? Qual que é o custo emocional disso? Qual que é o custo de energia mental, como você comentou? Eu vou me desgastar à toa, porque eu não tenho gestão mental, gestão de energia emocional, não faz sentido. E também é pegar o fardo, ou o que você falou. Eu falei todo esse do não, né, do Uhum. desagradar, mas é o posicionamento. O que é um posicionamento de vida? Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu tolero isso, eu não tolero isso. Eu tolero isso aqui, até aqui, ó. Até aqui dá. Mais que isso, não. Então, posicionamento da vida. Ah, tem posicionamento digital, internet, autoridade, não, não, da vida. Para todas as suas relações. Seja amoroso, seja familiar, seja o teu cônjuge, seja o teu trabalho. Até aqui. Eu tinha anotado antes, mas tem tudo a ver com o posicionamento, né? Você falando tipo, a clareza do que é importante, que é a mesma coisa. Isso. Eu sei o que é importante na minha casa, no meu trabalho, para minha saúde. Assim eu consigo pôr ordem no meu dia. Assim eu consigo saber se eu consigo sim colaborar com a pessoa naquele detalhe ou não. Uhum. Mas você percebe que a gente trouxe o tema gestão do tempo, e vamos falar mais assim, Aham. mais disso. Só que ele é a ponta do iceberg. Isso. E tudo leva pro famoso autoconhecimento. Perfeito. Porque se você consegue se posicionar, ter clareza, saber o que é importante para você, se falar não, se você sabe o que é o sim, o que é o importante que você quer. Então, às vezes, você fica buscando coisinha, ferramentinha, coisa, né? Não, se você não sabe quem é você, o que, que você quer para a tua empresa, qual que é o objetivo da minha empresa, por que, que as pessoas compram, ou então onde que tem que estar minha atenção, onde que eu vou por mais tempo, Isso. né? Ações que tudo vem do autoconhecimento. É louco demais, né? Como que as coisas vão. Quando a gente vai indo um pouquinho mais profundo, volta para se conhecer. Conhecer e, óbvio, da empresa. Sua empresa tem que estar muito clara também, né? Que nem você falou, você tem 3 empresas. Hoje eu tenho a minha, Conexão Diamante, e Michele. E ajudo o meu esposo, né, no que eu posso, nas outras duas, que é a Pet Shop e a de manutenção residencial. Ok, mas tem um limite. Porque se eu for colocar toda a minha energia no pet shop, toda a minha energia na manutenção residencial, então ou eu fecho a minha empresa ou vou estar sofrendo. E poderia ser uma opção. Vai que eu quero ficar no bastidor das outras duas só, né? Ok. Mas hoje eu sei o que é importante para mim, enquanto pessoa, enquanto empresário, eu entendo a função da minha empresa. Então, para isso, alguns nãos ou alguns, que nem se falou. Ah, você pode resolver tal coisa que para mim é fácil? Ok, posso. Posso entregar daqui a 3 dias? Ok, eu sei que eu vou estar tranquilo, até 3 dias eu dou conta de fazer aquilo. Mas também, de novo, volta lá pro começo dos limites, né? Perfeito. Só põe limite quem sabe que é importante para si. Muito louco isso. Eu queria trazer uma palavra que ela percorre aí e eu queria ver a tua perspectiva sobre a procrastinação.
que um monte de gente usa. Eu procrastino demais. Tem aquela coisa que eu vou deixando. Cada um tem o seu procrastinar. Tem gente que é para fazer venda, tem gente que é para lidar com a parte financeira da empresa, tem gente que é de ir atrás de parceria, que o administrativo está perfeito, uma pessoa não está crescendo na empresa. Então, geralmente é o ponto que é mais desafiador, a gente vai deixando, né? Porque a gente tem mais facilidade, a gente faz mais. Tem para mim gravar, estar no story, fazer conteúdo. Hoje é fácil. Acabo fazendo mais. O administrativo eu já tenho que pôr um horário na agenda para ele acontecer. Enfim. Então, que tem a ver a procrastinação que a gente está falando? O que é a sua perspectiva sobre isso? Então, seria quase que um mitos e verdades aí sobre a procrastinação que você tem para trazer para a gente. Perfeito, vamos lá. Primeiro, o que significa literalmente a palavra procrastinar? Deixar para depois. Tá. Qualquer coisa que eu programei fazer tal hora e deixei para depois é procrastinar. O fato. Não tô falando se é bom ou se é Ele é ruim. neutro, vamos dizer assim. Procrastinar é simplesmente deixar para depois. Eu tinha uma programação. Aí eu identifiquei que fazer outra coisa me gera mais resultado. Eu deixei para depois. Procrastinar. Mas eu tinha um motivo melhor. Né? Então, neutro. Né? Tá perfeito. O porquê que deixamos para depois? Porque identificamos que outra coisa me gera mais bem-estar e prazer relativamente comparado àquilo que eu tenho que fazer. Tá. Né? Resumindo de uma maneira emocional e inconsciente. Porque eu tenho algo muito importante que eu acabo deixando para depois e eu me sinto muito mal com isso. Né? Poxa, essa pia tá pingando todo dia aqui e é só ligar para a pessoa que vem aqui e já arruma. Algo muito simples, né? Tô falando, e é algo grande. Tá lá, vai um mês. Porque eu vou ter que gastar e às vezes estou economizando dinheiro. Eu vou ter que entrar em contato, eu não gosto de falar com aquela pessoa. E tem outros motivos. Então, tem algum incômodo envolvido. Às vezes trabalha em casa, vai ter que despender um tempo ali para a pessoa, tá? Barulho. Né? Dentro dessa perspectiva. Não, mas e o empreendedorismo? E a pessoa que tem que fazer uma venda, aquela pessoa ali vai gerar mais resultado do que as outras, mas eu tenho medo. Eu tenho alguma trava, algum bloqueio inconsciente. Então, pensar nisso me gera desconforto, fazer outra coisa que me gera mais conforto. Porque o celular, ele auxilia muito as pessoas a procrastinarem outras coisas. Toda tela de celular, ou qualquer tela, né, uma TV também, é hiperdopaminérgica. Estimula a dopamina, que é o hormônio da ação, de forma uma dopamina barata. Então, fazer aquela tarefa difícil é morosa, tem que fazer, e aqui é muito rápido, nossa, é prazer rápido. Então, eu fico ali, fico na rede social, eu prefiro, todo mundo inconscientemente eu preferir fazer algo que gera prazer do que algo que gera desconforto. Mas então, como driblar isso? Né? Existem várias técnicas, depende do perfil da pessoa. Renan, eu tô com energia, eu tô disposto, eu começo com as tarefas mais difíceis. Então, que na época da escola, quando eu fui fazer vestibular, eu aprendi dessa maneira. Vai fazer o vestibular, começa primeiro a ler tudo, as perguntas mais difíceis você faz e sobra as fáceis. Mas tem dias que eu, como ser humano, tô acabado, tô cansado, tô disposto, meu treino teve que ser à noite. Cansado, acordou a noite inteira. Não dormi bem, não dormi bem, aconteceu alguma coisa, não tem perigo de eu começar com a tarefa difícil. Então, por muitos anos, esse foi o meu conselho, começa com o difícil. Aí eu não faço o difícil e não faço nenhum dos outros fácil. Enrolou o dia inteiro, aí a sensação no final do dia é de derrota. A autocobrança, isso fica gastando a sua energia mental. Tem um termo técnico que se chama ego depletion, que é essa energia que a gente tem no dia, uma bateria. Toda vez que até você comentou, quando estava falando de gestão de energia mental, só para simplificar um pouco mais, eu chamo de drenos mentais. Então, imagina um galão de 20 litros aqui, e aquele suporte branco, uma torneirinha. Imagina 10. Eu identifiquei 35 drenos mentais, não foram mais rápidos e breves. Uma torneirinha escrito ansiedade. O que é ansiedade? Uma das definições é o pensamento contínuo no futuro. Se eu estou no futuro, eu estou no presente. Então, a torneirinha está aberta e está avançando. Aí tem outra chamada preocupação. Eu estou ocupando minha cabeça com algo que não aconteceu. 95% das preocupações não vão acontecer. Então, tem mais uma aberta. Aí tem hora que eu fico pensando no passado, nossa, mas eu devia ter feito isso.
uma torneirinha do passado e assim por diante. Tem pessoas que dá 8, 9 da manhã, já acabou a água, já acabou essa energia. Então, isso força o organismo, por isso que são irritadas, estressadas e outros motivos que respaldam outras questões, né? Mas voltando à procrastinação. Logo, se você não está bem, né, o que eu uso hoje? Eu já faço muita coisa. Então, tem dia que eu não tô 100%, a bateria baixinha, o humor não tá legal. Eu falo qual que é o mínimo hoje, não o máximo. Então, pera. Até usando o Pareto, que é 80-20, se você pega 80-20, divide por 80-20, que divide por 80-20, você chega a 1/55. Então, meu pensamento naquele dia que eu não tô bem, por N fatores, qual de tudo que eu tenho que fazer é uma ação que gera 55% do maior resultado que eu preciso hoje. Eu foco primeiro naquela. Então, nossa, isso é o mais importante, mas eu tenho tudo isso a ser rápido, fácil, não. Eu tenho pouca energia, hoje, não. Começou com meu galozinho baixo. Uma estação. Dopamina. Então, isso, quando você está muito esgotado, é uma forma. Outra, da mesma forma que eu tô bem, começa a falar mais difícil, se eu tô mal, eu começo a falar mais fácil. Então, isso eu vou ancorando. Eu terminei uma ação. Próximo, facinho. Outra, facinho. Às vezes, tem um checklist de a tarefas de 2 minutos. Tudo que é 2 minutos se agrupa, né? Isso, e vai fazendo rapidinho. Quer dizer, mandar um WhatsApp para a pessoa, mandar um WhatsApp para outra. Ali, sentadinho, você vai mudando. Outra, você está num ambiente que não está legal, que você não está bem, muda de ambiente. Então, por quê? Lembra que eu falei aquela história? Você está em concentração, eu bato, que é o ambiente externo influencia o interno. Então, tem vezes que eu estou procrastinando, né? Eu saio do meu apartamento, desço no pátio, desço na rua, começo a andar só por ver outras coisas, quebrou aquele fluxo de pensamento que eu estava no interior. Nisso também oxigenando o meu cérebro, e eu vou terminando, vou fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo outra, fazendo outra. Daqui a pouco zerou um monte, eu falo, uau, quanto que eu fiz, vou fazer mais difícil também. Eu Já tá no quero. embalo, né? De resolver coisas, né? Exato, eu estou falando várias técnicas. Outra, agrupar tarefas. Então, tarefas em blocos de 30 minutos, 25 minutos. Até o Elon Musk postou esses dias em rede social, uma coisa que o pessoal postou, que ele separa em grupos de 5 minutos as tarefas dele. Então, assim, é uma coisa que em 5 minutos você vê, próximo. Sim, próximo. Tá, próximo. Então, pode falar. Então, para quem tem costume, né, daquelas reuniões intermináveis, que tem 2, 3 horas, você vê assim, o que é feito em 5 minutos, né? E em termos que a gente falou um pouco aqui, mas entra na questão da produtividade, né? Porque se você não se põe um tempo, isso aí é normal. Tipo, eu tenho até tal dia para entregar tal coisa. Vai e se entrega ali no final do prazo. Então, você se pôr, quem tem mais autonomia que o empreendedor, tem mais autonomia que alguém que tem um patrão, né? E se você tem que se pôr um prazo e ser disciplinado com aquele prazo, né? De tempo, de dia. Que nem, por exemplo, para mim, o podcast foi uma iniciativa minha, de mim, que me faz ter materiais, por exemplo, para os Reels, que me faz estar em contato com as pessoas que eu quero, né? Eu convido aqui sempre profissionais que eu gosto de ouvir, que eu aprendo muito também, especialistas que eu gosto. E é um material que eu estou gerando, então se eu marquei esse compromisso, não tinha ninguém me mandando, não tinha um chicote nas costas, assim, tipo, você tem que fazer esse podcast. Não, não tem. Mas me ajuda em várias coisas. Então, acredito que a pessoa que ela consegue identificar isso, né, ela se pôr, que é a questão da disciplina, compromissos, prazos, e eu acredito que mais difícil nesse ponto, não sei se você vai concordar comigo, é quem a vida inteira viveu com um patrão, Com certeza. com chicote ali, e aí de repente você não tem aquele patrão. Ai, que maravilha, liberdade, livre estou, né? Assim, meio Frozen. Aí de repente você fala, nossa, mas daí? Eu preciso de alguém pra mandar em mim. Você já passou por isso. Preciso de alguém pra mandar em mim, porque senão as coisas não vão. Então, mudar essa chave tem 100% a ver com a gestão do tempo, porque ninguém vai ficar te falando, você não vendeu. Ó, você não postou. Ó, você não limpou tua casa. Ó, teus filhos aí está no celular. Ninguém vai falar, mas seus resultados vão falar. Isso. Trazendo o que você falou agora, duas coisas que eu queria discutir: rotina e disciplina. Começando com rotina. Toda pessoa que fala eu não gosto de rotina é porque não foi ela que criou a rotina dela. Todos têm, né, uma rotina, nem que seja muito ruim, mas tem. Isso.
Então, a rotina serve para você automatizar determinadas ações do seu dia a fazer e economizar energia mental. Todo aquele que não tem algum nível, de alguma forma, da rotina pré-estabelecida e não repete isso, gasta muita energia mental. Então, a rotina. É mais uma torneira ali, né, aberta. Exato. Então, se todo dia é diferente, e isso pode acontecer naquela pessoa que foi antes CLT, de repente mudou, ela, nossa, agora tem liberdade, faça o que quiser. Legal, aproveita, aproveita. Mas vai chegar um momento que, se ela for empreender, ela for ter uma empresa, ela precisa de uma estrutura que se repita sim, não necessariamente igual todo dia. Eu tenho uma rotina de segunda-feira. A de terça é diferente. A de sexta é diferente. Mas toda sexta é igual. Uhum. Mas toda quinta é igual. Então, porque é uma estrutura que eu sei que aqueles horários funcionam e o rendimento, a produtividade é muito maior nessa estrutura. Renan, mas era sempre fixa? Não. Aconteceu algo, analiso, ajusto, ajusto. Feedback de forte, né? Com isso. Então, aquele que reclama é aquele que teve uma obrigação que alguém colocou. Mas eu te pergunto, a escola, a faculdade ensina a fazer rotina? Não tem. Então, por isso que quando vai para o empreender, ainda mais no home office, ela busca referência, ela não tem. Ela sabe que quando ela entrou na empresa, ela entra às 8 da manhã, um exemplo, sai meio-dia, volta às 2 e fica até às 6. Então, empregado a rotina para ela. Aqui é trabalho, fora se vira. Aí você encaixa o que sobra. Às vezes uma academia cedo, vou limpar a casa à tarde, vou estudar à noite, é o que sobrou. E quando você tem todo o tempo para você? Eu posso escolher o horário que eu vou na academia, a pessoa não vai. Isso. Até uma técnica de marketing, por exemplo, nas gôndolas dos supermercados, a mais cara, vamos por assim, é aquela na altura dos olhos. Por quê? Para limitar as opções. E alguns mercados têm uma, entre aspas, pouca variedade de determinados produtos para limitar, porque o excesso de opções é o que atrapalha. A pessoa acaba não levando nenhum. Exemplo, na alimentação, tem pessoas que se identificam muito mais com uma quantidade limitada de opções, porque ela vai escolher A ou B. Se de A, B, C, ela se perde e não faz. Então, essa dicotomia, né, tudo ou nada, para muitas pessoas funciona muito bem. Eu faço igual todo dia, porque é muito prático e isso economiza energia. Imagina todo dia pensar o que tem que comer. Tem pessoa que ama isso, tá tudo certo, né? Tá essa energia. Mas por N fatores é mais interessante para ela. Para mim, não, é isso aqui, ó. Enjoei, você posso trocar? Posso. Mas eu vou repetir porque você economiza energia. Até trazendo uma outra questão de produtividade, eu sou homem, né? Mulher vai seguir diferente. Eu analisei qual camiseta para academia é mais. ah, não pega cheiro, mais confortável, ajuda. Eu tenho 10 dessas. Eu tenho 7 regata igual, 7 short igual, preto, e 2 tênis. Para quê? Todo dia eu só pego, não preciso pensar. Eu tenho 7 camisetas dessa aqui também, camisa preta. Eu tenho outras cores também. Mas assim, precisou, peguei a calça, peguei com ela como um tênis. Né? Tem uma técnica chamada cápsula, para quem faz alguma coisa de estilo, né? Que é assim, é isso aqui, ó. Então, quando eu fiquei muito feliz isso em 2019, o Jorge J postou que empresário de camiseta preta e calça jeans. Eu falei, cara, isso aqui é bom. Eu não tenho que pensar. Claro que mulher sei que é diferente, mas reduzir as opções, o tanto que eu tenho que escolher no meu dia, se sobra mais energia para outras decisões. Então, é uma tomada. Quanto menos decisões eu tiver que tomar, mais sobra energia para o que é importante. Eu tive a experiência, né, agora na gravidez, lá no comecinho, as roupas que que ela já tava super justa, e no comecinho ela já deu um sinal que não ia. Mas todo mês, assim, eu dou mais uma limpa no guarda-roupa no sentido de o que adianta eu olhar, tá cheio, mas aquelas roupas não estão me servindo, né, por motivos óbvios. Eu já separei, eu deixei o canto lá em cima, que eu agora não posso subir em degraus, vou jogando lá. Depois peço pra ela me ajudar a organizar. Fui colocar, não vou usar até um tampão. Pronto. Eu não olho mais para aquela roupa. Não perco milésimo de segundo colocando ela como opção, porque ela não é uma opção. Então já tirei. Na primeira limpa deu aquele susto, né? Porque sobrou poucas opções. Depois fui comprando, fui ganhando. Então agora até as opções para o meu momento. Mas é nesse sentido, não precisava gastar essa energia mental, gastar tempo. Isso. Porque agora tem ali que realmente eu uso. Até a questão da cozinha também, que eu faço.
ali, tipo assim, o prato tava na cristaleira lá do outro lado da cozinha. Tem as coisas que eu uso todos os dias. E eu, pra não deixar assim, né, em cima da pia e tal, eu separei um cantinho ali do armário para aquelas coisas que sim eu uso todos os dias. Então eu não preciso estar buscando. Eu vi uma gaveta do café da manhã ali e do almoço. Tipo, as coisinhas que eu mais uso estão ali. Isso. São coisas, ajustes que se a gente só tá vivendo no automático, você não percebe o tanto de tempo que você leva para organizar, ou até coisas básicas, né? Para arrumar a mesa. Perfeito. Se o teu jogo americano tá embaixo de tudo, tá lá do outro lado da cozinha, você não vai arrumar a mesa. No dia a dia vai correr e nunca vai esquecer. Mas se ele já fica junto ali com o prato, que você gosta, que você nem que usa aquele todo dia, num outro dia você muda, você vai fazer essas coisas, né? Então, isso no escritório também, se você tem uma mesa de trabalho, ou você quer um local físico, que já agiliza ali para você economizar tempo e conseguir gerir melhor naturalmente, né? Então, acredito que eu estava falando antes da gente começar, que a gestão do tempo é mais tirar do que você pôr mais ferramenta e vou ler mais para aprender. Não, é mais o que você vai tirar para ter tempo. Muita gente quer gerir algo que não tem hoje. Não, você colocou tanta coisa, compromisso, pessoas, lugares, coisas difíceis que poderia estar muito mais fácil. E daí realmente não sobra tempo, né? Para o que é, de novo, importante para você. Não Exato. consegue enxergar. O que você me diz sobre a pessoa que ela fala, eu quero ter mais equilíbrio? Ou ela está trabalhando muito e ela queria ter mais tempo com os filhos, com o marido, para casa, e ela não consegue, ou para ela mesma, para fazer um autocuidado, com skincare, pra passar uma maquiagem, pra fazer uma dança, um hobby. Ou a pessoa é ao contrário, ela tá muito em casa, ela voltou pro mercado de trabalho, mas não tá conseguindo ter esse equilíbrio, ou por estar em casa, ela não acaba fazendo mais as coisas de casa, não dá foco no trabalho. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como que seria para a pessoa? Existe esse equilíbrio? O que você enxerga sobre? Por onde que ela pode começar a se ajustar? Ó, equilíbrio na vida pessoal e profissional é polêmico, né? Então, primeiramente, existe, no meu ponto de vista, equilíbrio, só que não é talvez o conceito comum aonde equilíbrio é tudo estar no mesmo tempo e na mesma proporção. Então, existe fases da vida que o equilíbrio vai ser diferente. Por exemplo, aquela pessoa que tem 18, 20, 22, que ela está trabalhando, está estudando na faculdade e o que ela tem para se divertir ao fim de semana, às vezes uma festa, alguma coisa, com família, enfim, namoro, enfim, vai ser a maior parte do tempo dela trabalho e estudo. Ela está nessa fase, ela está com energia, ela é nova, ela tem hormônio para isso, ela tem disposição, ela tem uma vida para construir. Uma pessoa de 60 anos é diferente, né? Então, que fase o primeiro? Seria que fase? Então, a pessoa mais nova, ela vai dedicar mais tempo em construir uma carreira, construir uma renda, construir estudo para estabilizar depois. Mas vamos então pegar uma pessoa que está ali nos seus 30, 40, que já tem uma carreira, já tem o seu estudo, ainda faz cursos, porque aí sempre é bom uma melhora contínua, né? E que essas duas situações que você colocou. Eu estou trabalhando demais, e gostaria de mais tempo ou alguma qualidade de tempo com os meus filhos e esposa, um homem ou uma mulher, né, enfim, com o cônjuge. Então, primeiro, eu tive um caso que eu atendi em São Paulo, que ele falou, Renan, eu quero ter mais tempo com meu filho. Tá, mas o que é o seu conceito de tempo com o seu filho? Não, porque em São Paulo eu vou para tal lugar, eu trabalho 8 horas lá, só que só de trânsito, no mínimo é 4 horas por dia. Então o cheiro está dormindo, que ele tem que ficar cedo. Mas se você falar, então, quais são as opções? No seu caso, cada logística não está no seu controle. Você vai mudar de emprego? Não, não ganho muito bem e não dá. Beleza. Tem como trabalhar home office? Não, na minha empresa não dá. Beleza. Então o conceito é, o tempo que você tem, você está totalmente presente com qualidade. Porque tem pessoas que ficam mais tempo, às vezes, com o filho, mas não está presente. Então, primeiro, qual é a qualidade? Segundo, qual é a prioridade?
Você quer mais tempo, mas assim, o que você consegue organizar? No fim de semana dá para ficar mais? Então, às vezes, esse equilíbrio, nesse caso muito específico, vai ser no tempo que eu tenho, que eu ficarei presente ali com eles para um filho. Ah, não, é com o cônjuge, tá? Que dia que é a noite do casal? Que dia que é o momento que vocês dão risada, se divertir, aproveitar de verdade. Então, assim, a qualidade. Tá, eu trabalho em casa, já não tenho trânsito, sou aqui de Londrina que não tem essa questão desse 2 horas de trânsito nessa realidade. Como que eu equilibrar? Equilibrar seria, primeiro, qual é o seu conceito? Que às vezes o conceito é inatingível. Ah, não, vai ter que ser igual. Então, eu durmo 8 horas, tenho 16 livres, será 8 eu trabalho e 8. Não é essa conta. Pode ser? Pode. Posso escolher trabalhar meio período do meu dia? Se o trabalho que eu exerço funciona? Sim. Para ficar mais 4 horas com o filho, mais 4 horas para fazer academia, skincare, autocuidado? Sim. Mas é a realidade? Não. Então, pera. Em vez de fazer mais tempo de trabalho, depende de trabalhos e trabalhos, né? Então, fazendo meio genérico. Como eu faço ele mais eficiente? Vou dar um exemplo. No meu caso, eu não tenho filhos. Mas hoje eu fiz 3 horas de cardio. Só que durante as 3 horas, eu resolvi todas as coisas do meu trabalho do meu dia para estar aqui. Então tá tudo resolvido. Claro, eu criei um sistema onde eu resolvo tudo pelo celular. E uma coisa ou outra, daqui a pouco eu vou pegar o notebook e enviar. Então eu fui mudando todas as minhas rotinas para conseguir encaixar nisso. Então eu agrupei tarefas para ter mais tempo de qualidade e falar assim, não, não, eu fiz isso, agora não vou poder estar aqui porque eu tenho que trabalhar. Não, eu já fiz. Então eu agrupei, me otimizei e gerei o resultado que eu espero. Então, trabalho. Ok. Às vezes não dá para fazer grandes períodos, mas blocos. Tá, eu posso aumentar um pouco meu almoço e ter esse tempo de qualidade naquele momento. Gerar experiências significativas, às vezes é mais interessante do que muito tempo apenas com a pessoa. Uhum. Então, o verdadeiro equilíbrio, entre aspas, né? Que é o 10/10, é o máximo de eficiência, do meu ponto de vista de alta performance, né? E cada coisa que você faz, não é só fazer. Tem pessoas que estão 8 horas no trabalho e o que foi eficiente mesmo, ela faria em meia hora. Ela faria em uma hora. Ela está cumprindo, às vezes, uma tarefa, está se cobrando, não está aproveitando. Uma coisa que está brincando com isso, às vezes, de acordo com o meu trabalho, eu posso trabalhar na piscina. Todas as pessoas, 100% que eu falei essa ideia, que moram no meu prédio, falaram, nossa, nunca pensei nisso. Porque eu tenho merecimento. Eu demorei 1 ano e meio para conseguir trabalhar lá. Merecimento. Então, assim, por que não? É só uma mesa. O agronoite resolve as coisas. Mas é que não é trabalho. Esses dias, uma pessoa que eu sigo postou que o esposo dela, não sei se eu te contei esse caso, eles moram provavelmente em São Paulo, né? Aham. Tudo muito longe e tal. E o esposo dela levou ela no salão e, por conveniência ali, ficou no carro. E ela postando, né? Que tipo, de questão de liberdade. Então ele passou a tarde no carro. O tanto que foi polêmico. Nossa, tá com tempo, hein? Tipo, os Uhum. comentários cutucando. Nossa, eu ia achar. Tipo, faltou chamar de vagabundo. Aham. Nossa, eu ia ficar chateado do meu esposo estar ali me esperando. Mas por quê? No caso deles, né? Os dois têm empresa. Ali do carro ele fez as reuniões que precisava, tirou um sono à tarde ali em algum período. Ele preferiu isso do que estar lá dentro com ela. Ele leu, estudou, Uhum. mas é muito difícil para as pessoas, tipo assim, até não gostariam de ver, tipo, o marido à toa. Aham. Sendo que não foi o caso. Assim, claro, ele teve um período de descanso ali, mas estudou, trabalhou. Mas é o condicionamento mental, né? Conceito. Foi a Exato, primeira coisa que eu falei. Qual é o seu conceito sobre isso? Porque exatamente. esse conceito pode ser inalcançável. Às vezes, que nem você falou, né? Ele pegar o trânsito, ir para a Aham. empresa, para o escritório, e voltar, né, na logística deles ali, ia dar muito menos resultado do que ele ter E... ficado ali e ele tava numa boa, tranquilão, não foi uma coisa exigida e tal. Então, ainda conseguiram, né, depois ficar um pouco mais junto e tal, do que se ele tivesse toda essa logística. Ou seja, geriu o tempo de uma forma só que para as pessoas dá esse bug, né? Então, quem trabalha no celular, por exemplo, às vezes, se você realmente está ali respondendo mensagem, postando e tal, às vezes depois você olha e fala, nossa, fiquei o dia inteiro no celular. Aham. Isso é muito relativo. Ele pode ser uma ferramenta
positiva para o seu trabalho e também pode ser um fator de distração, do jeito, tudo muda do jeito que você usa. Isso. Então, o que tem que ter claro, né? Seja uma checklist inteligente ou alguma coisa, o que você tem de objetivo, que nem você falou, né? Para aquele dia. O que você quer no final? Eu gosto de uma frase, sempre as meninas do nosso grupo Foco e Ação, você que ainda não conhece, né? É um grupo de empreendedoras que a gente tem. Eu vira e mexe eu falo, né? O que no final do dia vai te deixar orgulhosa de você? Muito bom. Então, tira. É uma maneira do que é o mais importante. Então, o que você vai fazer hoje que vai te deixar orgulhosa de você? Se naquele dia você até teria tempo, mas não vou caminhar não vou na academia não vou mandar aquela mensagem não. O que vai te deixar orgulhosa de você? Então, você elimina um monte de coisa que você não faria porque tá com uma travinha, tá com vergonha, um medo do não, ou preguiça. Mas o que vai me deixar orgulhosa? Normalmente é o que te desafia. Aham. Que do dia a dia, né, que você já tá acostumada, você vai fazer mesmo, né? Ok. Mas o que vai te deixar orgulhosa? Então, já quebra muitas coisas. Você fala, não, isso aqui não vai mudar nada no meu dia. Vai gastar um tempão, não vai dar tanto resultado, já. E são coisas que eu acredito, né, por tudo que você está falando. Claro que você deu várias ideias, mas a função da pessoa é ela pegar tudo isso e ela entender o que é possível para mim, com o tanto de filho que eu tenho, com o tempo que eu tenho, o que é possível de eu colocar em prática. E não tem custo, né? Tudo que você falou até agora, acho que nada envolve dinheiro, né? Que é a maior barreira das pessoas. Mas quanto que vai ficar e tal. Não, nada que você falou envolve dinheiro. E eu acredito que é o ponto principal isso, né? A pessoa ter realmente parar a vida dela pra Olhar para isso. olhar pra isso. Tipo, é o ponto Ou principal. contratar alguém para fazer isso para ela. Muitas vezes internamente não tem quem se trate disso. Exatamente. Mas uma pontuação muito rápida, tem um termo comum chamado zona de conforto. Então, existem vários conceitos sobre isso e eu tenho o meu pessoal. Então, assim, você tem que sair da zona de conforto, a tua evolução, o teu sucesso está fora da zona. Ok. Qual é o maior problema? Vou falar isso na gestão do tempo, produtividade, empreendedorismo, emagrecimento. Eu não consigo correr uma hora, então eu não vou fazer nada. Eu não tenho uma hora no meu dia. E pode acontecer mesmo, né? Vamos supor. Eu não tenho uma hora para ir na academia, então não vou fazer. Um exemplo. Eu não consigo comer um prato todo dia com 3 tipos de cores, de salada, legume, com arroz, com feijão e com uma gelatina zero. Então, eu não vou fazer. Então, pera, vamos mudar ao contrário? Tem um livro é, que chama Hábitos Atômicos que ensina sobre micro-hábitos. Então, o verdadeiro sucesso é mais a soma de vários tipos de micro-hábitos junto do que um grande salto. Então, é a soma de várias pequenas coisas em cada área da sua vida que vai dar o maior resultado. Trazendo sobre isso, um exemplo. Eu tinha uma mulher que eu atendi, que ela pesava 130 quilos. Eu não gosto da academia, que na verdade ela não se sentia bem. Né? Em algum momento a gente conseguiu chegar nessa aceitação. E eu falei, não, eu sou sobrepeso, meu joelho dói, minha coluna dói. Tá, eu quero. Você tá afim de mudar? Você quer? Quero. Mas isso eu não posso. Vamos fazer o que você pode. Você tem um tênis de caminhar? Tem. Eu quero então que amanhã você coloque esse tênis, vai até o portão da sua casa, tira uma foto do portão, me manda e volta embora. Só isso. Que? Só isso. Você consegue fazer isso pra mim? Consigo. Ir no portão e voltar? Consigo. Faz isso 3 vezes, 3 dias e só. Ela mandou a primeira semana, não, pra que isso? É o começo da sua mudança. E ela, tá, mas eu tô aqui, você faz isso de novo, terceiro. Eu falei, então vai até a esquina, tira uma foto pra registrar essa conquista e volta pra casa e acabou. Mas pra quê? Só faz isso. Você confia? Confia. Fez. Aí eu falei assim, você consegue ir até a esquina de baixo dessa quadra e voltar? Consigo. Renan, no segundo dia, eu não fui da quadra de baixo, eu dei uma volta no quarteirão. Maravilhoso. Doeu? Tá bem? Tá tudo certo? Gastou muito tempo? Não. Então, por 3 dias, uma volta no quarteirão e vai embora. Só isso. Tá. Aí, de repente, no segundo dia, nadei 3 voltas.
Maravilhoso. Eu não encontrei uma amiga minha andando e a minha rua da minha casa é meio esburacada, meio ruim. Eu posso ir na avenida? E ela falou que não ia na avenida. Hum. Falei, pode, mas quanto que eu vou? Até onde sentir confortável ou doer. 4 voltas. Só isso. E foi. Em 6 meses ela perdeu 30 quilos. Eu só pedi pra pôr o tênis, eu até emocionado. Era só pôr o tênis e ir no portão. Então, micro hábito. O que eu quero trazer com isso? Ela tinha a zona de conforto dela, né, o círculo ali. Uma hora estava aqui, ó. Ela não precisava de uma hora. Ela precisava só um pouquinho desconfortável e deixar confortável. Eu saio um pouquinho, deixo aquilo confortável. E próximo. É só um passinho. Ah, eu não consigo. Eu tô comendo uma caixa de bombom todo dia e não dá. Eu já tentei cortar, eu volto com mais. Quantos bombom tem? Ah, tem 10, não sei quantos tem. Come 9. Como assim? Pode comer 9. Tá tranquilo? Tá. Come 8, 7, 6, 5. Aí não, tem dia que eu não quero. Come um. Ah, mas você pode tirar do plano. Deixa. Porque se ficar proibido, você vai bloquear. E todo dia olha pra ele e fala, hoje não. E precisou estar lá, porque tá no plano, tá tudo certo, não tem culpa. Porque quando você cortava, você tinha culpa e comia. Agora não tem culpa porque tá no plano. Tem coisas que a pessoa pode tirar do plano, não deixa aí. Porque toda vez que tira, aí fiquei com vontade. Aí eu fiquei mal, uma sabotagem mental. Ah, eu durmo todo dia 1 hora da manhã. O certo é dormir às 10, das 9 às 10, eu não consigo. Meia-noite e meia, meia-noite e 15, repete 3, 4 dias. Meia-noite, repete 3, 4 dias, 10 para meia-noite. Então, eu tenho que beber 2 litros de água. Eu bebo um copo. Vamos beber 2 copos? Repete 3 dias. Não. Um copo de água, você vai beber um copo de água, um copo a mais. Não é 2 litros. Progressão. Então, muitos têm a sua questão. Querem dar grande salto da sua zona de conforto. Isso realmente é difícil demais, dependendo do contexto da pessoa. Mas é só um passinho. E se a gente pegar todas as áreas da vida, eu tenho que fazer prospecção do cliente. Eu tenho que ligar para 20 clientes, não tem um saco, energia, tempo. Liga para um. Todo dia um. Ou segunda-feira você vai ligar uma pessoa a mais. Nossa, foi tão rapidinho. 2, 3. Eu tenho que postar o mês todo no meu Instagram. Começa por primeiro. Só um. Fez. Sim. Essa questão do Instagram, né? Eu não sou da área, assim, do marketing, mas a gente fala muito de presença no digital, porque hoje em dia saber o que fazer, o chat GPT pode te ajudar, você segue perfis que você se inspira, então o problema não é tanto o saber o que fazer, pelo menos das clientes que chegam até mim, é de fazer. E aí eu, normalmente, quando é esse caso, né, a pessoa lá é travada, eu coloco para ela, você vai fazer um... Você vai fazer um post ruim. Que legal. Então, por exemplo, eu gosto sempre de começar. Se a pessoa não tem a história dela ali no feed fixado, é o primeiro que eu faço. Tem que ter tua história. Não importa o que você faça, você tem que ter tua história. Ah, mas eu não tenho habilidade com Canva, com vídeo. Você vai fazer isso ruim. Depois você vai fazer o melhor. Quando você tiver mais habilidade, ou pagar alguém, você vai fazer ruim. A pessoa dá aquela travada, tipo... Não, tô te obrigando a fazer ruim. É a sua tarefa. Vai, enfim. E aí, tipo assim, como? De verdade. Porque aí não tem nenhuma desculpa pra não fazer. É ruim mesmo. E aí, óbvio, naturalmente a gente vai evoluindo, vai melhorando, né? Não importa. Mas aí que é a questão, né? Falando num geral da gestão do tempo, das tarefas, né? Pra quem que estão assistindo, estão em níveis totalmente diferentes, né? Não sei que nível que você tá. Até da academia mesmo. A Juliana passou treino pra mim e falou: Ó, eu quero um treino rápido. Se eu ver lá 15 exercícios, 10, já vai me desanimar, eu não vou. É um treino que, se eu quiser, é que agora, né, com a gestação, tudo mais devagar. Mas se eu quiser fazer em meia hora, é um treino que eu consigo fazer em meia hora. Mas, né, põe uma pregação ali pra ouvir, pra distrair e tal. E vou fazendo no meu tempo ali, tranquilo. Então eu sei que se eu descer e quiser fazer ali rapidinho, eu consigo.
Então não me desanima de ir até a academia. E eu vejo que nessa questão de você que está começando a querer organizar diferente e tal, funciona a longo prazo, como o Renan disse, você começar pequeno, começar com uma coisa que está muito fora assim de base e tal, né? Mas como também já falamos, se você ouviu tudo isso, gostou, sentiu que é para você, mas para começar sozinho ainda é muito difícil, é um trabalho que se oferece. Se você quiser, fala um pouquinho assim para deixar registrado aqui também. Você falou dos suplementos, né? Que você tem empresa de suplementos, de consultoria, mas explica um pouco mais como que a tua empresa, as suas empresas ajudam hoje a pessoa que está assistindo aqui. Excelente. Então vamos lá. Hoje, como o Michel comentou, tem a empresa da Kairos Suplementos, que a gente tem basicamente dois suplementos. Um é voltado, que é o K-Thermo Power, que é um termogênico, que auxilia aqueles que estão buscando emagrecimento, mais motivação, ou vontade, ou energia, percepção de força no seu treino. Então, ele ajuda nessa disposição e acaba auxiliando nesse processo de emagrecimento. Então, tem gente que, eu queria tomar uma coisinha para ajudar. Ele é 100% natural, com umas dosagens bem tranquilas, que vão ajudar nesse processo, sem fazer mal da taquicardia, alguma coisa, mas assim, ajuda. Você toma, ele realmente é um estimulante, então ele ajuda no processo. E o outro é o K-Fox. Então, para quem às vezes quer ter mais produtividade, muitas vezes não é só a organização. Realmente a nossa máquina não tem as vitaminas necessárias, nosso cérebro, para funcionar. Então, o K-Fox é um conjunto de várias vitaminas fitoterápicas que ajudam a ter mais clareza mental, mais produtividade, nessa questão de funcionalidade do cérebro. Então, antes eu tinha lá 6, 7 suplementos e tomava um de cada. Por que não colocar em um pote só? Para facilitar. Então, o Fox é um desses suplementos. Eu tenho a empresa de consultoria esportiva. Então, para você que busca emagrecer, definir, eu tenho alguns atletas, eu sou um atleta, mas a maioria busca essa questão de estética. Eu tenho ali, você quer se sentir bem, melhorar a celulite, o libido, que interfere nisso, não está dormindo bem, ansiedade, essa questão toda que envolve essa autoimagem. Então, a gente tem um trabalho bem completo, eu tenho uma equipe multidisciplinar junto comigo, com nutricionista, personal trainer. Então, a gente faz essa avaliação 360 de uma forma bem geral. Como é que está a tua alimentação, os seus exercícios? Tem alguma questão física? Como é que está teu emocional? Está tendo compulsão? Está tendo ansiedade, estresse, irritabilidade, insônia? Como é que está a tua percepção de si, tua autoestima? A gente faz todo o material, então, um plano alimentar, exercícios, tanto para academia como para fazer em casa. Tem pessoas que estão mais fácil, no prédio, né, como no seu caso. Tem todo um conjunto de videoaulas para esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento que o Michele comentou. Então, tudo isso está no pacote. Então, a gente consegue, tanto tem separado também, mas vai receber videoaula, e-book, fora tem com a consulta comigo, que a gente identifica e conversa mais pontualmente sobre isso. Que é essa mudança também, além da alimentação, treinamento, trabalhar esse físico, mas qual que é a tua configuração mental para conseguir lidar com tudo isso? Cada pessoa tem a sua dificuldade. O que é fácil para mim pode ser difícil para você. O que é fácil para você pode ser difícil para mim. Então, não vou projetar em mim, esse é atleta, então eu tenho que achar que todo mundo tem que ser atleta ou tem que ser fácil. Não é. Então, é identificar o que é difícil e criar um plano de ação para como lidar com essas questões. E tem a outra que é a mentoria específica mais para produtividade e gestão do tempo, que é a análise profissional, pessoal, como que está essa configuração para essa finalidade, aonde como ajustar isso, como melhorar, o que limpar, né? Faz essa gestão emocional, essa gestão mental, essa gestão do tempo, até na comunicação, que um dos fatores que mais atrapalha o tempo é a prolixidade dentro desse exemplo. Então, quanto mais assertivo, mais limpo é essa comunicação, mais rápido gera esse resultado e menos retrabalho dá, por exemplo. Então, são essas 3 áreas nessa linha e todos aqueles que quiserem, eu estou à disposição. Fala já passou muito rápido, né? Qual que é a maneira mais fácil hoje da pessoa entrar em contato, conhecer um pouco mais do seu trabalho? Hoje, mais fácil, eu tenho o meu Instagram, @renanvieira.oficial. Clicou no link da bio, já tem lá o meu contato do WhatsApp direto. Então, você pode clicar lá. Não, eu olhei, posso mandar no direct? Pode, manda ali meu direct. Tem outras redes sociais, mas é o mesmo nome, renanvieira.oficial. E ali já tem tanto
conteúdo sobre esse trabalho, né? Antes e depois, prova social, que mostra toda uma grande evolução. O pessoal às vezes fica meio chocado quanto o tamanho do resultado. Mas tem ali, é só me chamar que a gente já começa a te avaliar, a dar início nessa transformação. Muito bom. E se você veio, né, contato do Renan, ou alguém te indicou esse podcast, falou, só ouve lá, você vai gostar. Veio por outra rede. O meu Instagram é o Michele com dois L's e E, salgado.oficial. Eu tenho mentoria para empreendedoras, tanto individual quanto hoje tem um grupo que chama Foco em Ação. Toda segunda de manhã é aquele gás para semana para manter constância, para ajudar você na sua presença digital, essas coisas estão meio devagar por aí. Ou estratégia para crescimento também. Está sendo uma troca muito rica, muito legal. Se você se interessa, eu deixo aqui o link tanto da rede social do Renan quanto a minha. E também um pouquinho mais para você conhecer sobre esse grupo. E se você gostou, já peço que deixe o like aqui. Se tiver alguma pergunta para fazer ou alguma coisa que chamou a atenção aqui do vídeo, comenta que também a gente vai ficar muito feliz de ver seu feedback e agradecer mesmo, Renan. Tenho certeza que quem tá com o caderninho aí encheu. Muita coisa boa. Assista novamente. Pega nessa. Agora foi a chuva de ideias. Depois, para pôr em prática mesmo, assiste de novo. Que nada adianta você achar super bom, ainda falou super bem, legal, e não pôr nada em prática, né? Que a ideia é sempre trazer para vocês conteúdos para o dia a dia. Se você não viu os outros episódios, já trouxe outros especialistas aqui, com certeza tem temas lá que vão te ajudar no seu negócio e naturalmente na sua vida também. Obrigada pela disposição de tempo. Agradeço. E espero, né, possamos conversar mais vezes aqui com as meninas. Obrigada, gente, e até a próxima. Abençoe.